vírgula, e, assim, vírgula, a elas acessórias, necessariamente, vírgula, pelo quê? Por imposição da lógica jurídica, vírgula, não devem ser apreciadas pelos jurados antes das imputações dirigidas ao suposto executor, sob pena de se comprometer a coerência dos vereditos e a própria plenitude de defesa da ré. Ponto. É preciso, vírgula, por fim, vírgula, deixar claro que, embora os pontos levantados pela defesa de Jairo tenham sido integralmente rechaçados, vírgula, até porque já haviam sido objeto de exaustivas decisões dos autos, vírgula, afiguram-se elas absolutamente legítimas neste momento de arguição. Ponto. Vamos, então, prosseguir? Legítimas nesse momento de sua arguição. Podemos, então? Sim, Excelência. Vou fazer cessar, então, a gravação do YouTube, por favor, e todas as outras gravações, tá? Muito desastrada. Pode tomar aguinha para mim? Tem café? Não, vamos direto. Tudo para comer. Sempre vou ler. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui a gente vai voltar para isso aqui. E depois a gente bota lá que depois eu vou te orientando. Eu vou te orientar. Isso, essa mesmo. Vou presidir amanhã. Então vê, que eu estou disponível para fazer. E o de quarta, a Daiane está disponível para fazer também. E o de quarta é de quem? Tá. Então, você dá uma olhada. Se você não quiser, você já me avisa que eu não venho aqui, tá?
Vamos lá. Na sequência, eu pergunto só por desencargo. Todos os advogados aderem ao abandono de plenário? Todos? Ok. Excelência, todos os advogados que estão nesse ato, que estão cadastrados para esse ato. Para esse ato. Aqui. Os 5 que estão aqui, não é isso? Os 5 que estão aqui. Então, na sequência, a defesa de Jairo, ante o teor da decisão que vem de ser prolatada, vírgula, manifestou a decisão de abandonar o plenário. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bueno, doutor, quer falar, doutor? Primeiro. Dada a palavra ao Ministério Público. Excelência, eu só já tinha adiantado isso, né? Manifestar minha profunda tristeza aqui, não só com as pessoas que se envolveram nesse ato, que foram muitas, foram dezenas de pessoas, como também deixar de público, já que esse é um julgamento que é notório, que isso não é uma praxe, as pessoas levam a sério o sistema jurídico, conforme eu falei, se a banca de defesa de Jairo não gosta de alguma decisão, eles podem tomar os remédios necessários que o sistema prevê e resolvem de maneira ilegal abandonar o plenário. Eu lamento muito e vou atravessar no processo a minha manifestação sobre o que entendo como consequências jurídicas, embora acredito que Vossa Excelência já tenha até estudado o tema e já feito possíveis decisões virtuais para que elas se concretizem nessa situação, nada mais além disso. Doutor, quer falar alguma coisa, doutor? Por favor. Eu ratifico a manifestação do Ministério Público e quero deixar aqui consignado também a tristeza em nome do pai do Henri e de toda a família e de toda a sociedade que aguarda 5 anos este julgamento. Entendo de igual forma que a prática da defesa não está prevista em nosso ordenamento jurídico, de tal sorte que eu requeiro a Vossa Excelência que, para o próximo julgamento, nomeie a Defensoria Pública, com o fim de evitar um novo abandono. Caso isso ocorra e a Defensoria esteja nomeada e com o processo estudado, eu entendo que conseguiremos efetivamente dar uma resposta a este crime que machuca tanto toda a sociedade brasileira. Obrigado, senhor. Eu vou avisar a plateia que até para os próximos julgamentos, vocês não podem se manifestar, tá? Isso aqui é um julgamento metade técnico, metade popular, e isso influi na convicção dos jurados. Eu vou pedir que daqui para frente os senhores não mais se manifestem. Muito obrigada. Doutor, tem a palavra. Então, Excelência, levando em consideração todos os requerimentos, Ministério Público, assistente, defesa do réu Jairo, e sendo certo que não existe processo sem defesa, Vossa Excelência, acredito, dissolverá este conselho, fica caracterizado por parte da senhora Monique Medeiros um excesso de prazo com relação à sua custódia cautelar. Excesso esse, Excelência, que não foi causado por ela. E é importante que rememoremos a disponibilidade de Monique com relação a este caso, que sempre esteve disponível para explicar para a sociedade a acusação realizada pelo Ministério Público, que, como bem disse Vossa Excelência, é uma acusação que decorre da conduta do acusado Jairo. Feitas essas considerações iniciais, fica evidentemente claro que a não realização do ato, não julgamento pelo povo, não se deu por qualquer responsabilização da minha ré, que também quer que o julgamento ocorra, mas por um impeditivo legal
nós não podemos realizar. E, Excelência, eu acho que um ponto que merece total atenção é o fato de, desde outubro de 2025, eu, a doutora Viviane, a doutora Florence e toda a nossa equipe temos feito contato quase que diariamente com a nossa cliente Monique, no sentido de dar conhecimento a ela ao extenso caderno processual. Porque no local onde ela se encontra custodiada, a estrutura de acesso, de contato entre advogado e cliente é muito precária, de modo que Vossa Excelência, de maneira muito acertada, prestigiando um princípio basilar deste Tribunal do Júri, que é o da plenitude de defesa, concede aos advogados o direito de ter contato pessoalmente numa sala reservada com Monique. Curiosamente, este direito nos foi retirado quando da assunção da atual diretoria, salvo engano, em janeiro, né, Monique, deste ano, de modo que somente há 30 dias nós pudemos ter acesso a Monique novamente, depois de sucessivas decisões deste juízo determinando o cumprimento desta obrigação. Então, nós tivemos um hiato entre o período que se cumpria essa decisão para Monique estudar esse processo e o restabelecimento dela. E eu tenho registrado no livro da SEAP que, desde quando a SEAP restabeleceu esse contato entre nós, diariamente, 23 de fevereiro, nós não deixamos de comparecer praticamente um dia sequer. Eu me preparei para esta sessão plenária cerca de 15 horas por dia, dividindo eu, minha esposa, a doutora Florence e toda a equipe envolvida. Eu e minha esposa, a doutora Viviane, temos um filho de 7 anos, que não tem contato com a gente praticamente há 30 dias. Eu me preparei para estar aqui. Eu me preparei para mostrar para a sociedade, sobretudo para o Tribunal do Júri, que Monique é inocente e quais foram as circunstâncias que levaram o Ministério Público a oferecer essa acusação. Temos respostas para todas as perguntas. Só que, infelizmente, não porque a defesa quer, porque hoje eu posso ser advogado de Monique e amanhã não. Os processos passam e nós, doutor Fábio, ficamos. Por essa razão, e levando em consideração esse prazo e a ausência de qualquer elemento previsto no artigo 312 que justifica a manutenção da custódia cautelar de Monique Medeiros e, sobretudo, a imposição do artigo 316, que determina a reavaliação da prisão a cada 3 meses. E, por fim, por conta de todos os sofrimentos passados por Monique no cárcere ao longo de todo esse tempo, que tem documentação comprovada no processo. A defesa pede que seja cumprida a determinação que o legislador estabeleceu na Constituição, devendo o Poder Judiciário relaxar a prisão de Monique Medeiros por excesso de prazo não causado por ela, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva, uma vez que, ausentes os requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo levando em consideração a presunção de inocência, ainda que seja com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. É o que requer a defesa. A doutora Florence, ela quer... Deixa eu decidir primeiro essa questão do abandono, depois eu peço a palavra para o senhor antes de decidir sobre o pedido dele. Não, porque a minha promoção é em conjunto. Como assim, em conjunto? Porque eu vou fazer uma sugestão. A nossa legislação
ela, não de maneira cogente, mas de maneira indicativa, ela prevê que executor seja julgado antes de eventual mandante, o autor principal antes de um eventual partícipe, mas a conduta da Monique, ela acaba sendo principal também, porque é apontada uma omissão de uma agente garantidora. Então, aí o questionamento que eu faço para o doutor Hugo e toda a defesa, que o Ministério Público está disposto a continuar hoje no julgamento da Monique, se eles quiserem, que, embora não vá seguir esse indicativo, não contrariarei. Eu mesmo já fiz dezenas e dezenas de júri, onde um partícipe foi julgado e o autor principal não, porque estava foragido, não tinha sido citado, e às vezes até preso com a concordância das partes, isso não cria uma nulidade. Então, para que a defesa não tenha esse prejuízo, eu entendo que o doutor Hugo e toda a sua equipe, enfim, estudou por todo esse tempo, todos os envolvidos também doam essa parcela de tempo e de seriedade, enfim. Então, a gente faz o julgamento hoje, a gente pode fazer o julgamento hoje, eu estou disposto a isso, e aí não teria prejuízo para a defesa. Se não concordarem, eu vou pedir para o juízo que redesigne uma data o mais breve possível. É meu requerimento, aliás, minha promoção nesse sentido. Vossa Excelência. Doutor Medina, posso. Doutor, o meu entendimento é de que a assistência de acusação não tem ingerência na... Não, perfeito, tudo bem. É porque, na verdade, Excelência, até para a gente poder compreender que a defesa da Monique ela é impedida de seguir nesse júri, apesar de ter vontade, isso decorre da própria acusação, por uma questão lógica. Quando Vossa Excelência iniciou os trabalhos, Vossa Excelência fez menção a um readequamento da tipificação do crime de tortura. Porque o parágrafo 2º, ele diz, aquele que se omite de uma conduta que uma pessoa praticou. Então, por uma questão lógica e razoável, e aqui eu não estou fazendo nenhum sofismo, partindo de premissas falsas para chegar a uma conclusão, premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão falsa, eu só estou dizendo o seguinte, a menos que se extraia parte da acusação, que não é o caso que já está delimitada na pronúncia, é obviamente impossível, é ilógico julgar, contar o número 2 antes do número 1. Então, assim, com todo respeito ao, enfim, meu grande professor, o doutor Fábio, mas eu entendo que não há lógica, inclusive, aí sim, porque, como eu disse, hoje eu sou advogado dela, pode ser que amanhã eu não seja, doutora Florência, e aí sim eu posso ser responsabilizado por anuir com uma conduta que é expressamente contrária à lei. Não sou eu quem determino quem vai ser julgado, a ordem. O Código de Processo Penal, na parte que estabelece o rito do tribunal do júri, ele diz como tem que ser feito. Então, as pessoas pronunciadas há mais tempo, presas e etc, etc. Isso é um mandamento para que Vossa Excelência siga, organize o processo e submeta ao povo para julgamento. Então, Excelência, não é questão de eu querer ou não fazer. Eu quero fazer esse júri, mas por uma questão lógica que escoa no devido processo legal, ampla defesa, num processo penal democrático. Eu não posso julgar Monique, uma mãe, de omissão que não estava em nenhum dos atos descritos na tortura no Ministério Público e que não há nenhuma descrição que tenha praticado o homicídio contra seu filho, nenhum tipo de ação. Então, por uma questão lógica, não é réplica aqui, não é nada disso, é somente como forma de esclarecer e fundamental, porque a própria lei determina como eu devo agir.
É esse o meu requerimento, Excelência. Você resumiu aí? Fala aí o que você escreveu. Eu estou dizendo a partir do requerimento de relaxamento e subsidiariamente revogação da prisão preventiva. Botou alguma coisa aí? Não, sem que a ele tenha dado causa. Isso aí é importante. Sem que a ele tenha dado causa. Eu que requer seja relaxada essa prisão ou, alternativamente, seja revogada a prisão ante a ausência dos requisitos legais, ainda que imposta acusado e medidas cautelares alternativas. Pelo Ministério Público, você não botou não, né? Pelo Ministério Público, foi dito que não se opunha ao prosseguimento da sessão apenas em relação à acusada, que requer a liberdade, vírgula, isso como forma de evitar prejuízos à sua defesa com o excesso de prazo pelo qual se mantém presa. Agora posso, né? Vamos lá. A conduta adotada na presente data pelos causídicos presentes ao ato e que compõem a bancada de defesa do acusado Jairo, pelos causídicos presentes ao ato, que compõem a bancada de defesa do acusado Jairo, para além de não encontrar qualquer respaldo legal, redunda na interrupção indevida do curso processual, vírgula, tá? Do curso processual. Vamos? Posso prosseguir? Em franco desrespeito à orientação advinda do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que recomendou celeridade no julgamento do presente caso, acarretando prejuízos não só à administração da justiça e ao erário público, mas também ao próprio assistido e à corré que permanecem presos. Ponto. Combater a presidência do ato e afrontar o respeito à atividade profissional desta magistrada na condução dos trabalhos travessão, culminando com o abandono do plenário e consequente adiamento, fecha a travessão. É conduta que fere os princípios que norteiam as sessões de julgamento, além dos direitos dos acusados e da família da vítima. 2 pontos. Todas as pessoas envolvidas no ato foram violadas no direito a um julgamento em tempo razoável. Ponto.
Soma-se a isso a postura adotada pelos referidos patronos na audiência especial realizada na última quinta-feira, entre parênteses, 19/3, fecha, vírgula, quando, vírgula, a pedido do Ministério Público, vírgula, foram reunidas as partes desse processo, vírgula, ocasião em que a defesa de Jairo, travessão, ombreada por advogado representante das prerrogativas da OAB, fecha a travessão, vírgula. Já ao final, vírgula, após mais de 3 horas de tratativas e após todos terem acordado que eventual arguição de nulidade constaria da preliminar no início da sessão, vírgula, na forma da lei, vírgula. Quando da oposição das assinaturas na respectiva assentada, vírgula, requereu, vírgula, quanto ao item 8, vírgula, que fosse retirada a expressão que afastava a possibilidade do, abre aspas, em negrito, ilegítimo abandono de plenário, fecha aspas, em negrito, vírgula, dando a entender ao juízo que tal estratégia já era premeditada desde o início da realização da aludida audiência, ao opor restrição inegociável por parte da referida defesa do acusado Jairo, entre travessões, e só ela fecha travessões, no apagar das luzes daquela reunião, que perdurou por não menos de 4 horas, vírgula, como, vírgula, de fato, vírgula, acabou se concretizando na data de hoje, ponto. Assim, tenho que a conduta dos referidos patronos, vírgula, ainda que motivada em tese por inconformismo com a decisão judicial, amolda-se, vírgula, muito mais, vírgula, a hipótese de abandono processual, vírgula, do que a de exercício regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência de nossa Corte Superior, na verdade, o STJ, que eu vou apenas resumir algumas partes aqui, mas consta da decisão ela por completo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a discordância com decisões judiciais proferidas no curso do julgamento não autoriza a defesa a abandonar o plenário, sendo a estratégia processual correta a arguição da matéria em ata para posterior impugnação recursal. O abandono do plenário pelos advogados de defesa, ainda que motivado por inconformismo com a decisão judicial, configura a interrupção indevida do curso processual, acarretando prejuízos à administração da justiça e ao próprio acusado. Continuo na decisão, no acórdão. Eventuais nulidades processuais devem ser impugnadas pela via recursal própria, sendo inadmissível o abandono do plenário pelos advogados de defesa. Trata-se de um acórdão prolatado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 26 de fevereiro de 2026 a 4 de março de 2026, sendo o relator o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Prosseguindo. Assim é que, número 1, vejo-me na lastimável contingência de dissolver o Conselho de Sentença.
declaro, número 2, tá? Declaro como ato atentatório contra a dignidade da justiça a conduta dos referidos patronos, vírgula, e o faço com fulcro do artigo 77, vírgula, inciso 4º, vírgula, parágrafo 2º do CPC, Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º caput do Código de Processo Penal. E condeno os 5 advogados presentes a esta sessão ao ressarcimento dos prejuízos causados pelo adiamento. Vírgula, em face do que determino. Letra A. Oficie a OAB, vírgula. Anexando-se cópia da presente ata, vírgula, para que sejam apuradas eventuais infrações ético-disciplinares e adotadas as providências pertinentes. Ponto. Registre-se que a presente decisão se refere à defesa técnica do acusado Jairo, de forma integral, pois, vírgula, à exceção dos que, vírgula, por ordem do juízo, vírgula, se mantiveram em sala separada, vírgula. Certo que a totalidade da banca presente ao plenário, travessão registrada em ata, travessão. Aderiu em bloco à manifestação pelo abandono do plenário, vírgula. Pelo que se deverá atentar para as diferentes seccionais para as quais se direcionarão os comunicados. Ponto. B. Oficie-se a presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com vistas à apuração das despesas arcadas pelo Poder Judiciário e pelo Estado do Rio de Janeiro, vírgula, colocando-se este juízo à disposição para prestar todas as informações pertinentes no intuito do ressarcimento ao erário por parte da bancada da defesa do acusado Jairo, vírgula, a incluídos os gastos com deslocamento de membros do Ministério Público, partes, entre parênteses, e eventuais assessores, vírgula, serventuários, jurados, testemunhas em número de pelo menos 13 no primeiro dia, policiais militares, terceirizados que atuam nos serviços da Copa, limpeza e cabine de som, além dos gastos com a escolta dos réus, energia elétrica e alimentação de todos os envolvidos, previamente encomendada, para não falar da considerável sobrecarga suportada, vírgula, há semanas, vírgula, por aqueles que prepararam, entre travessões, em vão, a presente sessão. Uma vez que, em se tratando de feito altamente complexo,
resultou em drástica alteração de suas rotinas de trabalho, importando em deslocamento de servidores de suas áreas ordinárias de atuação, além da reserva do plenário por uma semana inteira em prejuízo dos atos já antes agendados e adiados e daqueles que sequer chegaram a seu. Ponto. Tudo para quê? Vírgula. Uma vez apurados os gastos, se oficia a Procuradoria-Geral do Estado para as providências cabíveis. C. Oficie-se, vírgula, ainda, vírgula, ao gabinete do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo doutor Gilmar Mendes, encaminhando-se cópia da presente decisão e da assentada referente à audiência especial, realizada no último dia 19/3, vírgula, para fim de ciência das providências que vêm sendo adotadas e dos esforços que vêm sendo envidados por esta magistrada presidente, vírgula, vírgula, para o pronto e efetivo cumprimento de sua recomendação, no sentido de agilizar o julgamento em plenário, esclarecendo a razão do adiamento do ato designado. 3. Designo, vírgula, desde já, vírgula, o dia 22/6/2026, às 9h, plenária. Ponto. Intimem-se todos os presentes, renovando-se as diligências que se fizerem necessárias. Ponto. Número 4. Com vistas a evitar futuros atos de idêntica travessão, considerando que, já hoje, acha-se o feito pronto, inteiramente maduro, para ser submetido a julgamento, fecha a travessão. Nomeio ad cautelam a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado Jairo, vírgula, tal como sugere a defesa, o assistente de ação. Ai, gente, desculpe. Inferno esse negócio de fraude. Só esse pessoal que liga para mim, por isso que eu esqueço de tirar. Tal como sugere a assistente de acusação, vírgula. Tira o som. Me dá aqui. Coisa antipática. Agora vai ficar 10 vezes ligando essa droga. Desculpa, pessoal. Tem que diminuir aqui, assim, ó. Aqui. Eu acho que tem que botar meu dedo aí. Olha, que coisa nojenta. Já foi. Foi? Já. Onde é que eu estava, hein? Ficando o acusado Jairo ciente, neste ato, agora com o senhor, de que, vírgula, caso haja novo abandono ilegítimo de plenário por parte dos patronos por ele constituídos, abre travessão, sejam dos atuais ou daqueles que, porventura, venham a ingressar nos autos, fecha a travessão, vírgula, em caixa alta, o ato será mantido.
exemplo do Ministério Público e do assistente de acusação, vírgula, cedeu a todos os argumentos da defesa de Jairo, vírgula, ao ponto de abrir mão do prazo de antecedência mínima para a juntada de documentos a que alude o artigo 479 do Código de Processo Penal, vírgula, num claro gesto de interesse pela realização do julgamento e, sobretudo, de franca colaboração com o juízo. Ponto. O abandono do plenário por parte dos advogados do réu, para além de ilegítimo, segundo o entendimento do STJ, seria impossível, e viabiliza também o julgamento da acusada Monique, já que, no caso concreto, a cisão, vírgula, a cisão da sessão, vírgula, ao contrário do que sustenta o parquê, vírgula, seria impossível, vírgula, diante das imputações que lhe são feitas, intrinsecamente vinculadas às condutas do primeiro acusado Jairo, vírgula, o que a coloca em situação acessória relativamente a este último. Ponto. O que indica ser juridicamente impossível a inversão da ordem de julgamentos. Ponto. Vírgula. Além do que, importaria em potencial risco de comprometer a coerência dos vereditos do júri e incidindo em sério risco de prejuízo à própria plenitude de defesa da ré, Monique. Dessa forma, vírgula, o adiamento do julgamento do acusado Jairo acarreta, vírgula, inevitavelmente, vírgula, o adiamento do julgamento da acusada Monique, vírgula, que em nada contribuiu para a situação que impediu a realização da sessão e almejado desfecho do processo. Ponto. A manutenção de sua prisão, portanto, configura óbvio constrangimento ilegal, já que não pode suportar prejuízo decorrente de circunstância à qual não deu causa. Ponto. Ante o exposto, em que pese o parecer contrário do Ministério Público, entendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré, já agora, afigura-se manifestamente ilegal. Espera aí, gente. Mas agora não dá para falar no Rivotril, só quando não tem jurado. Se bem que ele já saiu. A julgamento tendo que de tal quadro... a qual não deu caso. É um disposto em que pese parecer o contrário, entendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré, já agora, figura-se manifestamente ilegal, por excesso claramente despropositado de prazo na prisão, razão pela qual relaxo a prisão de Monique Medeiros
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Ponto. Por oportuno, passando a reavaliação da prisão preventiva do acusado Jairo para os fins do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, tem-se que os pressupostos da prisão preventiva que autorizaram o decreto prisional surgem rígidos e atuais. Notadamente hoje, com a conduta adotada em plenário, em ato verdadeiramente protelatório e atentatório contra a dignidade da justiça, sua defesa demonstra o óbvio interesse em interferir com o andamento do processo, prejudicando a instrução criminal e reforçando o abalo à ordem pública decorrente da gravidade dos crimes cujas práticas são imputadas ao réu. Ponto. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado Jairo Souza Santos Júnior. Ponto. E agora é o encerramento. Está encerrada a sessão. Obrigada a todos pela presença, senhores jurados. Meu muito obrigada pela paciência. Estão dispensados.